Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e hoje estou acompanhado pela Sala Azul, na Sala Azul. É verdade. É verdade. E não é a nossa sala azul, é a tua sala azul. É a minha Sala Azul. Espetacular. Portanto, tenho comigo a Susana Rodrigues e o Sérgio Pires. Como é que tu tens o descaramento de olhar para o cartão para saber o nome dela, António? São os apelidos, pá, são os apelidos. Vocês como já são estrelas do YouTube de tal forma, deixam-me muito nervoso, então eu desta vez tive que trazer aqui cábulas. Mas eu não tenho problemas em assumi-lo. Então, eu convidei-vos. Em primeiro lugar, deixem-me dizer que só estamos a ter esta aventura agora com filmagem de vídeo e lançamento no YouTube, porque quando eu fui ao vosso programa, vocês inspiraram-me com toda a vossa energia e com toda a vossa alegria contagiante de fazermos aquele episódio. Eu fiquei com o bichinho e disse, vou-me aventurar também. Não, e acho que fazes muito bem. Eu lamento é porque já sei que vais ter muito mais trabalho daqui para a frente do que já tinhas, mas pronto, decisões, não é? É mais charna para coçar, não é? Exato. É, mas tu pensa, é um vídeo que não vais estar a editar amanhã, vai ser o António a ter esse trabalho. Vai saber tão bem. E portanto, nós estamos aqui hoje para falar do Nicolas Cage. Certo. Que é um Sim. daqueles artistas que merece um episódio só dedicado a ele. Merece, eu acho que nós não nos preparámos o suficiente para falar da forma como ele merece. Sim, E com a também carreira que ele tem. concordo. Até porque nós vimos há 2 dias o último filme dele, né? Que é basicamente Nicolas Cage, o filme. É verdade. Tivemos Nicolas Cage, The Movie. Era um título muito mais fácil do que o título real. Que já agora eu ajudo, Sim. mais uma vez, o peso insuportável de um enorme talento. Exato. E para além disso, tivemos a rever também alguns dos clássicos, nomeadamente o Face Off Sim, e o Con e o Con Air. O Face Off, segundo este filme, o melhor filme de sempre, não é? Exato. Mas vocês já eram fãs do Nicolas Cage? Qual é a vossa relação com o Nicolas Cage? Pá, sim, como não ser fã do Nicolas Cage? Exato. Porque tu até nos lançaste um desafio de falarmos do melhor e do pior filme que ele tem. Ou interpretação. Às vezes podemos gostar muito de uma interpretação num mau filme, não é? Mas Não sei como é que vocês fizeram o exercício. Eu acho que ainda não vi nenhum, ou pelo menos não me lembro de nenhum filme do Nicolas Cage que eu não tenha gostado do filme pela interpretação dele. Às vezes é mesmo por problemas do filme, acho que não tem a ver com ele. Porque eu acho que ele em si é já uma personagem. Tu só o inseres num determinado ambiente e ele faz dele próprio, acho. Pelo menos é o que parece, às vezes. Sim, aliás, há filmes que tu só vais ver precisamente porque tem o Nicolas Cage. Porque Sim. a premissa pode não interessar minimamente, mas com todo este mito, toda esta coisa que foi criada à volta dele, do personagem Nicolas Cage, é inegável que tu ficas fascinado sempre que estás a ver, mesmo que seja um filme péssimo, como por exemplo um de eventualmente vamos falar daqui mais tarde, o Drive Angry, que é um filme horrível da minha perspectiva, mas mesmo assim fui ver só porque tinha o Nicolas Cage. É salvo na tua opinião. Não é salvo, mas torna-se interessante só porque ele está lá, percebes? Mas esta própria percepção que existe do Nicolas Cage é onde assenta este filme mais recente, não é? E depois nós falaremos mais em detalhe sobre o filme, mas é muito engraçado vê-lo, de certa forma, a refletir sobre aquilo que é a percepção do público sobre ele próprio e a ter algum humor com isso, não é? Exatamente, é ele jogar com aquilo que toda esta fama, todo este mito que foi criado e fazer um filme à volta disso que acaba por ser uma piada longa, mas que acaba por não se tornar cansativo ou acaba até mesmo por resultar, lá está, porque tem Nicolas Cage a fazer de Nicolas Cage uma versão, quase uma paródia dele, uma caricatura, vá lá, um bocado mais exagerado. Não é um filme brilhante, mas... Não, mas é essa personagem também que ele próprio acaba por salvar o dia no filme, não é? Exato. Sim. Portanto, acaba por resultar aquela pessoa que ele é e a forma como ele interage com as pessoas é eficaz. Então, mas para quem nos está a ver e que ainda não tenha visto o filme, se calhar é melhor... Deixa-me só dar um enquadramento, porque eu desconfio que pode haver pessoas que possam estar a ver isto que não saibam
quem é o Nicolas Cage. Há muita gente que Não, se calhar já possível. nasceu neste milénio. Mesmo assim. Muito rapidamente, o Nicolas Cage, esta contagem não é oficial. Se eu estiver errado, por favor, não, mandem e-mails a corrigir-me. Eu ia dizer para não mandar e-mails, mas mandem. Mas eu contabilizei 99 filmes entre 82 e 2022, portanto, Boas. 40 anos. Ora, isto contam-se aqui pelo meio animações, às quais ele deu a voz, mas estamos a falar de longas-metragens em que o Nicolas Cage é acreditado de uma ou de outra forma. Ele teve uma primeira curta participação no Viver Depressa, que é o título em português do Fast Times at Ridgemont High, é uma comédia adolescente, e depois entrou em alguns filmes do tio, que para quem não sabe, o tio é o Francis Ford Coppola, que o colocou no Rumblefish, Juventude Inquieta, no Peggy Sue Casou-se, onde ele tem aqui algumas opções de interpretação bastante curiosas, e no Cotton Club. Eu nunca vi o Cotton Club, penso que Também será um acho papel que não. mais pequeno. A minha relação com o Nicolas Cage, ou a minha lembrança mais antiga do Nicolas Cage, é aqui em alguns filmes que não serão aqueles que se calhar as pessoas associam imediatamente a ele, mas eu lembro-me de ver muito o Birdie, Asas da Liberdade, que é um filme do Alan Parker que ele fez com o Matthew Modine. Faço a Não. mínima ideia. É um filme que eu vi e revi muitas vezes e que eu penso que ainda se aguenta. Que basicamente é um papel secundário do Nicolas Cage, em que o Matthew Modine era um jovem com problemas psicológicos em que pensava ser um pássaro. Ok. A sério. Pronto. E o Nicolas Cage parece a pessoa perfeita para Pode fazer parecer esse uma papel. comédia, mas é um drama bastante interessante. Portanto, o outro nós já falámos quando eu fui também ao vosso programa, O Coração Selvagem, Exato. do David Lynch. Eu penso que terá sido aí que a imagem do Nicolas Cage como um ator corajoso até nas suas opções e diferente, no mínimo, que se consolidou. E depois, também, por esta altura, descobri um jovem realizador que eu pensei que ia rebentar, que era o John Dahl, que fazia aqui uns neo-noirs, e o Nicolas Cage interpretou o Delete em Red Rock West para o John Dahl, que também é um filme bastante interessante. Muito rapidamente, ele em 96 ganha um Oscar com Morrer em Las Vegas. Exato. Ele mais tarde seria nomeado também pelo Inadaptado, não ganhou nessa altura. Logo a seguir ao Oscar entra numa senda de filmes da ação, não é? Espetaculares. De onde Os sai- melhores, os melhores. Não, para mim, eu nisto vou ser realmente muito básica para mim. São as pessoas que me dão mais prazer ver são Não é esses. verdade? Eu só quero acrescentar, no seguimento daquilo Sim. que tu disseste, eu fui ver depois ao Letterboxd, aquilo dá para... Nós percentagem. vemos a percentagem de filmes que vimos do Nicolas Cage e eu fiquei chocada. Nós só temos... Eu até tenho vergonha de dizer isto. Nós só temos 21% dos filmes dele vistos. Tendo em conta que o homem tem para aí 100 filmes. Pois, assim, depois está mal. comecei a ver e Calma. é tipo, há aqui tanta coisa que eu agora quero ver só por Sim, saber é qual é o verdade. Nicolas Cage, porque ele é uma pessoa fascinante. E fiquei com imensa pena. O António tem aqui, por exemplo, o Inadaptado, que eu nunca vi e que eu hoje passei por ele e vi o trailer e pensei logo, pá, este devia ter sido obrigatório e nós vamos gravar com o António. Eu nunca vi este filme, como é que é possível? eu tenho que admitir que não estamos minimamente preparados. Foi um bocado às três pancadas. Eu acho que vai correr bem. É obrigatório por várias razões. Uma é que tens Nicolas Cage em dose dupla. Certo. A fazer dois papéis completamente distintos. Boa. E a segunda é porque é um filme escrito pelo Charlie Kaufman, que nesta Exatamente. altura, agora um bocadinho menos, mas nesta altura era um deus para mim. E é muito interessante porque quando formos falar então do peso insuportável, Certo. eu tenho uma teoria de que ele se inspira em dois filmes do Charlie Kaufman, incluindo este. Ok. Sim, Ok. sim. Já sei onde é que vai chegar, mas sim. De qualquer forma, o Nicolas Cage em 2009 começou a ter problemas com o fisco. Ele foi enganado por um gestor de negócios dele. Exato. Sempre. O ter comprado um crânio de dinossauro de 350 milhões de dólares não tem nada a ver com isso. não é? Bom, os gastos dele também não terão ajudado, mas aquilo aparentemente alguém que devia ter andado a pagar os impostos do Nicolas Cage não o Não fez. fez, sim. E portanto Pronto. ele meteu-se aqui. Foi quando começou então a vaga de filmes da ação baratos e até de direct-to-vídeos Sim. que, segundo o Wikipédia, já agora convém dizer a fonte disto, entre 2014 e 2020 eu contabilizo 13 direct-to-vídeos do Nicolas Cage. Epá, mas contas. Mas mesmo assim, durante esses anos, ele tem grandes filmes. Sim, ele mas tem o Mandy.
Exato, eu exato. já incluiria o Mandy numa espécie de Esse já comeback. é, mas um grande Renaissance. comeback. Exatamente, um Cage Assance. Sim, O Cage mesmo. Assance que se dá, na minha opinião, em 2018 com o Mandy. Atenção, eu não sou o maior fã do Mandy, mas eu reconheço no Mandy algo diferente e reconheço. Adoro a banda sonora. É um filme que eu às vezes volto à banda sonora. Ainda não voltei ao filme. Se calhar, se o vir agora num outro estado de espírito de quando o vi originalmente, se calhar até vou gostar. Basta pensar em Luta de Motosserras com o Nicolas Cage e está vendido. Sim, sim. Houve ali qualquer coisa, eu ia perfeitamente peito aberto para adorar o Mandy e houve ali qualquer coisa que não funcionou. Mas eu incluiria neste Cage Assance, atenção, trademark, vamos já registar, o Spider-Man Into the Spider-Verse, ao qual ele dá a voz do Spider-Man Black. Não só o filme é excelente. Noir. É. Peço desculpa. Porque podes depois confundir. Ofender os fãs da Marvel. Os fãs da Marvel que me perdoem, se calhar não vai ser a última vez que eu vou falar mal da Marvel. Agora disse que eu corrigi, não tenho certeza, mas acho que é Spider-Man. Não. A questão é, eu peço desculpa por isto e por qualquer coisa que eu falo mal da Marvel daqui em diante que pode acontecer. Mas agora, de repente, o gráfico das visualizações é aqui que cai. E o Color Out of Space, eu incluiria este num Cage Assance. O Pig que eu não vi, mas por tudo o que se falou do filme, estou muito curioso para ver. Está dentro desse lote. Sim. Que será, pelo menos, um filme subversivo em termos de expectativa, sim, não é? Se calhar o anti-John Wick. É o mais fácil explicar aí. Porque tu estás à espera que ele rebente a qualquer momento e é precisamente o contrário. Da mesma maneira que o Mandy contigo não fez o clique, pelo menos comigo também não fez grande clique o Pig. Sim, mas é um excelente filme por tudo, pela cinematografia que ele tem. O filme, eu gostei, eu achei o filme bastante bonito e não gostaste? Mas continua, não... Não, e é isso que tu fazes, é o contrário do John Wick e ele está excelente, o Nicolas Cage não está maluco, não está louco, tu percebes as reações que ele tem e consegues te identificar com ele. Quem é que não quer ir viver para o meio do mato afastado de toda a gente? É que é com uma porca que cheira trufas, não é? Quer dizer... Mas que, spoiler... Ele não precisa da porca para as trufas. Não precisava da porca para encontrar as trufas. Era ele que ia lá com o nariz. Atenção, não vi. Ora, vocês disseram que têm cerca de 20 e qualquer coisa por cento. 21%. Eu contei à mão. Eu no Letterboxd, como comecei há pouco tempo, não tenho o registro de tudo. Para nós também às vezes não é fácil navegar naquilo. Sim. Eu contei à mão. Eu vi 37 em 99. Não está mal. Não está mais. É mais do que 20%. Não está mal o registro. Da minha experiência com o Nicolas Cage, se calhar a mais marcante que eu tenho já é nessa fase dos anos 90, com o The Rock, com o que revimos ontem do Conner, Michael Bay. Sim. Mas isto é uma coisa pessoal. Mas se calhar a imagem que me ficou gravada desde a adolescência é esse herói de filmes de ação. E entretanto tinha-me desaparecido do mapa até fazer aqueles National Treasure que não são nada de especial. Não, mas entretém, são bons filmes de aventura. E o Nicolas Cage, apesar de toda a loucura, se quisermos reduzir a questão do Nicolas Cage à loucura, ele no National Treasure, eu revi ontem o 2, estava curioso. Eu pensava que não o tinha visto e depois percebi que tinha visto, portanto não é um filme marcante. Mas o Nicolas Cage é um herói competente nesses filmes. É alguém que consegue dosear aquilo que é os seus cageismos, não é? Normais, e que consegue estar ali a liderar um filme de ação de uma forma bastante competente. E aparentemente, segundo uma entrevista que ele deu à GQ, é um papel que ele quer repetir, mas que a Disney basicamente deixou de lhe responder quer a telefonemas, quer e-mails, e acho que não vai haver um National Treasure 3. A minha sensação é que os filmes deram dinheiro, não? Sim, mas desde aquela coisa com o IRS que se lhes fecharam uma data de portas. Tanto que ele teve que, para pagar as dívidas, ele diz que em todos os filmes que fez, desses 100, só os fez porque via que conseguia acrescentar ali qualquer coisa e que valiam a pena. Portanto, não era só supostamente para receber o cheque. Não sei se é bem assim, não acredito muito nisso, porque às vezes a necessidade é maior do que a necessidade criativa de fazer depende das contas que tu tens para pagar, não é? Com compras dessas extravagantes.
Mas, na realidade, como eles dizem no filme, que do peso insuportável, ele na realidade não desapareceu. Ele esteve sempre presente, não é? Sim. Ele, portanto, isto não é bem um comeback, é mais uma renascença, um reavivo. Mas atenção, é um comeback no sentido em que ele volta a ser pertinente. Sim. E é um comeback aos olhos do público que se calhar o tinha ignorado durante muito tempo. O problema é que ele, se calhar agora, com estes filmes mais independentes, como o Mandy, como o Pig, como o Colorado Space, também foi outra prestação que eu gostei bastante dele, se calhar é o nicho certo para ele. Ele enquadra-se bem nesses papéis. Será que vamos gostar de o ver novamente em blockbusters, como coisas como, por exemplo, o National Treasure, como outro The Rock ou outra coisa qualquer? Mas também já não tem o físico que tinha na altura, não é? Ou mesmo... Sim, mas é esses papéis que tu queres vê-lo a desempenhar? Neste momento, se calhar já não. Acho que já não faz sentido. Mesmo esses filmes, será que resultavam neste momento? O Face Off, que é... Opá, eu adoro o Face Off, desculpem. Mas para mim, eu já vi o filme milhares de vezes. Nós estivemos a rever anteontem e o Sérgio tinha o desplante de estar-me a dizer: então, mas isto não tinha de acontecer agora. Não, só daqui a bocado é que ele também mete a cara, não é logo. E ele a discutir comigo. Mas é impressionante como uma premissa tão estúpida funciona tão bem. Funciona tão bem, mas só funciona naquela época e só funciona porque era o Nicolas Cage e o John Travolta. Sim, porque ambos o Face Off é um filme fascinante e acho que é exatamente por tudo o que tu disseste, que é um filme que consegue, de certa forma, vir à tona, apesar de tudo o que o puxa para baixo. Tudo. E mantém uma fama ao ponto de ser referenciado, como já dissemos, neste filme mais recente. Mas antes de irmos aqui a falar daquilo que é a nata da nata do Cage, comecemos pelo negativo para depois acabar no positivo. Okay. Que é, digam-me quais são as vossas interpretações do Nicolas Cage que não funcionaram para vós. Ou se pensaram no pior filme que ele fez, como preferirem. Olha, para mim... Eu, em termos de interpretação dele, não consegui destacar, e lá está, os 21% que eu vi, não me permite realmente responder bem a essa pergunta. O que é que eu escolhi? Escolhi os filmes mais esquecíveis. Aqueles que eu sei que vi, voltei ou apanhei alguém a ver e achei que não tinha visto, mas afinal já tinha visto, que é, por exemplo, o Season of the Witch. Sim. Que eu por acaso vi esse. Eu no outro dia apanhei o meu irmão a ver isso e eu podia jurar que nunca tinha visto aquele filme. É um filme relativamente recente, mas não, eu vi e não me lembro absolutamente nada. O Nicolas Cage não consegue salvar aquele filme de maneira nenhuma. E o outro é o Aprendiz de Feiticeiro, que nós que era o mesmo filme. Sim, nós quase que estivemos a discutir hoje que ele estava a insistir que era o mesmo filme, não é? Que é uma espécie de Harry Potter, não é? É uma espécie de Harry Potter, mas que... Feiticeiro, século XXI, Nova York. Ele ensina, acho que ele vai ensinar ao rapaz, acho que era isso. Jay Baruchel. E que não funcionou, eu esqueci-os completamente, vi que já os tinha apontado ali, eles podiam nem existir na filmografia dele. E eu sei que ele tem de certeza filmes piores, com interpretações... muito piores. Ou seja, para ti um mau Cage é um Cage dominado, não é? É um Cage domado e a não o deixarem expandir. Quando ele tenta seguir ali o guião do princípio ao fim e não o deixam soltar, para mim morre. Lá está, no Face Off... Opa, desculpem. Não, tens de dizer assim, Face Off. Desculpa, só a cena do início que nem faz sentido, quando ele está no centro de congressos, mas no início parece que aquilo é uma igreja, que tem lá o coro, e o gajo vai apalpar o rabo da outra miúda, e ele faz aquela cara, e quando está... a cantar o Aleluia e a fingir que está como se estivesse numa cena de metal a abanar a cabeça. O filme ganhou logo aí, não é? Ganhou logo aí. Primeiros 5 minutos, aquilo é maravilhoso. Então, e o teu, Sérgio? Epá, para além daqueles que a Susana disse, porque eu, honestamente, como estava a dizer há bocado, parecia-me que era o mesmo filme, tenho o Drive Angry, que eu acho que se fosse rever hoje, se calhar ia-me divertir. Porque aquilo parece-me tão schlock, tão absurdo, que se calhar dá para nos rirmos, estarmos a ver uns copos e ver aquele filme. Eu penso que é a tua memória daquilo que tu querias que o filme fosse. Se calhar também é por aí. Se calhar também é por aí. E tirando isso, eu tenho que admitir que eu gostei dos Ghost Riders. Eu também gosto. Eu gosto do Ghost Rider. Eu sei que ele tem efeitos. Nós estávamos péssimos, a falar é verdade. Estávamos a falar dos piores, não sei agora o que é que está a acontecer aqui. Mas eu gosto dele. Mas é isso que é difícil. É porque, difícil. Lá está, eu não tenho a filmografia toda presente na cabeça,
Não tens Mas os não- 99 filmes por Não, ordem. não, mas também não há ali nenhum que eu consiga. Epá, vimos o Wicker Man recentemente e realmente é o que a Susana estava a dizer. Aqueles em que ele não pode fugir muito ao guião ou não pode extravasar, se calhar são os piores. Mesmo essa parte que toda a gente conhece do Not the Bees, Not the Bees. E vocês apanharam a referência neste último filme? Exato. Sim. Mas, se não me engano, essa parte do Not the sim. Bees não está na versão teatral. Eu não vi, nunca vi. Eu acho que está, foi uma cena cortada. Eu nunca vi o Wicker Man. Portanto, isso nem apareceu só depois com o ressurgimento, com o aparecimento da internet e dos memes os à volta memes, do pois. Nick Cage, é que depois essa cena se tornou mais famosa. Só ouves tu no filme mesmo, pelo menos na versão que nós vimos, tu só ouves a dizer not the bees e não sei, Acho e que the não- legs, e eles estão-lhe a partir as pernas e não mostram que foi uma cena cortada. Ok. Só tens o som. E é curioso como seja, é que essa parte é A cena mais conhecida do Foi filme que é uma ficou. cena que não está no E filme. exatamente, foi a que ficou, precisamente. e que é um filme mau, mas mesmo assim, opá, não, Mas não é consigo, fraquinho, este é não o fraquinho, consigo este é pôr na lista dos piores. Olha, eu confesso que eu também percebi que era um fã do Cage por, ao correr estes tais 30 e qualquer coisa filmes que vi, ser-me mais fácil perceber qual é que era o pior do que qual era o melhor, porque dos melhores havia vários candidatos. Sim. E então, portanto, às vezes só quando tu paras para refletir sobre algo é que fazes a contabilidade, Sim. não é? Muito curiosamente, o pior acabou por ser uma dádiva dos filmes que eu vi esta semana para me tentar embrenhar nisto do Nicolas Cage. E então foi um filme recente, é um filme de 2017, do Brian Taylor, que é uma metade do duo que realizou os Cranks e que realizou o segundo Ghost Rider. Ok. E é um filme chamado Mum and Dad. Cuidado com a mamãe e o papá, é como aparece no serviço de streaming onde eu o vi. E que é suposto ser uma comédia negra com uma premissa bastante interessante e que é suposto ser uma sátira às vezes à relação entre pais e filhos, no sentido em Sim. que é suposto que os pais tenham um amor incondicional pelos filhos. E este é um filme, uma espécie de outbreak, em que por uma razão ou outra os pais começam a querer matar os próprios filhos. Ok. A premissa não parece má. A premissa não parece má, é negra o suficiente Sim, para prometer. Só que depois é o seguinte, é um filme que tem menos de 1h30, tem 80 e qualquer coisa minutos. Durante a primeira meia hora o Nicolas Cage quase não aparece. Ok. Ok? Eu estava-te a dizer que estavas a dizer coisas muito boas do filme, mas agora com essa já me estás a perder. É assim, 1/3 do filme o Nicolas Cage está fora e depois o Nicolas Cage realmente aparece em força quando os dois miúdos protagonistas se têm que barricar em casa com o pai e a mãe, que é a Selma Blair, a quererem matar os próprios filhos. E depois a única cena onde eu me ri um pouco e achei que havia aqui algum potencial para comédia do absurdo, é que eles estavam à espera dos avós para jantar nessa noite. Então, obviamente, que os avós afetados pelo mesmo outbreak estão Também a tentar querem matar os o pais. Nicolas Cage, não é? Os Pronto. filhos, sim, Então, sim. andam aqui num jogo do gato e do rato, tipo Tom and Jerry, a tentarem se matar uns aos outros. Só que o que é que acontece? Este filme tem o Nicolas Cage em modo super energético, Ok. só que sem nenhuma pausa para respirar ou para desenvolver as personagens ou para dar empatia. É só loucura. É só mesmo a loucura da sátira que não, acaba por não ser apontada. É pena porque essa perde-se premissa no parece-me conceito. tão E boa. isso está em que serviço de streaming? Eu penso que está na Filmin. Só para a gente não ver, não é? Bom, atenção, escuta, às vezes são os que apetece mais ir a correr a Exato. ver, não é? Mas é assim, é por vossa conta e risco. Há um que eu não vi porque nem sequer tentei, que aparentemente ele nem sequer fala no filme, que é o Willy's Wonderland. Sim, é recente. Esse é deste ano. É Sim, sim, é só que recente. aquele pareceu-me um filme Não sei, a copiar eu- a história de uma série de videojogos que anda aí, que é o Five Nights at Freddy's. Sim. Que ficas preso numa pizzaria à noite com bonecos animatrónicos que depois estão-te a tentar matar. Certo. E ele aparentemente aqui neste filme nem sequer fala. Sim, que ele supostamente tinha ali alguma Tu chegaste a ver? deficiência. Não vi. Mas o que eu sei é mais ou menos o que tu descreveste também. Pronto, e então nem sequer tive vontade de ver. Portanto, também não vou incluir nos piores, porque obviamente não o vi. Mas é bastante difícil. Dá-me muito mais prazer tentar encontrar aquilo que ele traz de melhor, sobretudo nesta fase que eu acho que é a melhor, de 96, 97, 98, 99,
que prefiro focar-me nessa parte desse género. Sim, mas não esquecendo agora este novo ressurgimento dele, que tens bons filmes. Sim, Mandy, por exemplo, que eu adoro. Sim, mas essa altura dos 97, outra vez o Face-Off, mas o Conner, opa, nós temos até o Conner e só o casting daquilo é Brutal. brilhante. Aquilo Sim, é brutal. o Conner parece um elenco para um filme de Oscars e estão todos ali a dar o litro. É verdade. Lindo, lindo, lindo. Olha, eu tenho... não sei se nós vamos agora também falar do outro filme, e eu tenho a dizer que quando fomos ver ao cinema agora o novo filme dele, aquilo começou um bocadinho mal para mim. Não o filme em si. Não o filme em si, mas é que há coisa que eu odeio mais do que pessoas a comer pipocas selvaticamente no cinema, são pessoas a falar durante o filme. E estavam umas raparigas atrás de nós que estavam como se estivessem no café a falar do Revolut e do não sei o quê e o Raio que Esparta. E eu mandei-as calar uma vez. A coitada da rapariga, ela não conseguia carregar o Revolut, aquilo demorava. Olha, eu tive quase a carregar o Revolut à chapada. E depois eu passei-me, obviamente, e disse, Obviamente. olha, claro, já está a dar o filme, não se importam de se calar, e estava a dar. O filme começa com o Conner e uma delas esteve lá a dizer: isto é um trailer. Desculpa, se tu vais ver um filme sobre o Nicolas Cage, está a dar o Conner e tu não reconheces que é o Conner e que não é um trailer, tu não mereces estar ali. Ó Sérgio, foi para estas pessoas que eu falei um bocadinho da carreira do Nicolas Cage. Exatamente. Nascidas no século XXI, não é? Há pessoas que nunca viram esses filmes e não conseguem... Como é que vão ver um filme do Nicolas Cage sem ver estas obras? Olha, então vamos aproveitar e dar-lhes então as nossas opiniões das nossas prestações favoritas do Nicolas Cage, para que então possam ir à procura, não dos maus, que já falámos, mas agora vamos falar de coisas positivas. E se for o Face-Off, depois se quiserem, falamos em mais detalhe quando formos falar do filme, mas porque eu já estou a ver aqui alguma tendência, portanto não me admirava nada que me respondessem. Não, mas era há o Face-Off. há mais. Se queres que eu dê outro bom exemplo, e que foste tu que me puseste a ver há pouco tempo, foi o Snake Eyes, que é o Brian De Palma. Não fazia a mínima ideia. Esse filme. E Como é que tu nunca tinhas visto esse filme? Quando eu te falei do que é que era, eu começo-te a explicar o do filme e ele... Não. Diz, pá, da mesma maneira que aquele também do Scorsese e da Ambulância também não fazia a mínima ideia. O Bringing Out the Dead. Nunca tinha visto, sabia qual. Também eu acho que é uma visto, performance forte dele e um filme extremamente esquisito. Pesado. Que eu gostei. Eu gostei e não me importo de rever, apesar da sensação com que eu saio do filme, não é de satisfação. Não. É de... Ok, acabou. Mas num bom sentido. Tu gostares do Snake Eyes, vou-te dizer que tu estás num sítio seguro, porque eu sou um fã... Eu que lhe mostrei o Snake Eyes. Eu sou um fã do Snake Eyes, muito embora é um filme do Brian De Palma que normalmente é criticado e é apontado de ver. Eu adoro... Eu não sei se calhar já partilhei isto aqui muitas vezes, mas vou dizer outra vez. Adoro filmes em que as personagens não podem ser do mesmo sítio, ou que se passam todos no mesmo sítio. Adoro aqueles planos de sequência com que inicia o filme. Brian De Palma era perito nisto. E adoro revisitar cenas que já tínhamos visto de outras perspectivas. Portanto, este filme tem tudo coisas que eu gosto. E isto tudo alicerçado numa interpretação do Nicolas Cage muito interessante. Tu também falaste no filme do Scorsese. Eu recomendo vivamente, Por um Fio, chamou-se em português, Bringing Out the Dead. E é curioso porque o Nicolas Cage trabalhou com uma série de realizadores importantes com quem nunca repetiu nenhum filme, que eu acho muito engraçado. Ele fez o Arizona Jr. com os Coen, ele nunca mais voltou a trabalhar com os Coen. Ele fez o Wild at Heart com o David Lynch, nunca voltou a trabalhar com o Lynch. Trabalhou com o Brian De Palma no Snake Eyes, foi a única colaboração. Scorsese no Bringing Out the Dead. Eu não sei se há aqui qualquer coisa em termos também do processo dele e do trabalho dele. Eu sei que ele com os Coen a coisa não encaixou, muito embora ele seja perfeito naquele filme, Arizona Jr. Acho que há ali qualquer coisa no método de trabalho que não fez o clique, porque os Coen são muito rigorosos naquilo que querem ver no ecrã e acho que o Nicolas Cage tem que ser um bocadinho mais solto, não é? Agora, não sei se com os outros fico curioso para saber porque é que, não é? Ainda para mais, quando os filmes onde eles se encontram são tão emblemáticos, exatamente, porque é que não houve colaborações? Mas pronto. Desculpa, eu não sei, estes eram os teus favoritos em termos de interpretação? Não posso acrescentar aquilo que eu já disse do Color Out of Space, não só pela interpretação, mas também pelo conjunto, não é? Portanto, o filme resulta
Em conjunto, é mais do que aquela frase gira o filme é mais do que a soma de todas as partes. Eu gosto daquele ambiente, gosto do trabalho do Richard Stanley, que agora já foi cancelado. Sim, que já não vai. Esse não vai outra vez colaborar com o Nicolas Cage também, mas por outras Foi razões. cancelado ou foi apanhado? É que acho que há uma diferença. Não sei. Ainda não se percebeu, não é? Pois, mas foi tenho pena apanhado, porque a ideia original era fazer uma trilogia de adaptações Do Lovecraft. do Lovecraft para o cinema. Já não vão acontecer. O Mandy aqui novamente. E obviamente o Face Off e o Con Air, The Rock, Snake Eyes. Fácil, é que até. Anos 90, ou seja, anos 90 e Sérgio, 2018. o meu pedido é que trouxesses Não um dá. favorito. Não dá. Não dá. É que não dá porque mesmo que o filme não seja muito bom e nós conseguimos apontar montes de erros em todos estes filmes e era o que tu disseste, tu foi só tanta coisa para correr mal, mas é tão bom. Epá, são coisas que tu não consegues explicar e acho que são filmes que realmente resultaram na altura, no fim dos anos 90. Hoje em dia seriam só ridículos e eu nem consigo meter lá outra pessoa a fazer aqueles papéis para além dele. E nesse do Face Off, eu acho que o John Travolta a tentar imitar o Nicolas Cage funcionou. Não, desculpa, eu não te queria recordar. Eu tenho esta pergunta para vos fazer durante a discussão do filme, que é quem é que se divertiu mais a imitar quem? Sim. Pois Mas é, eu já estou a ver que o John Travolta também funcionou para vocês. Funcionou, Não é? funcionou. Eu tenho frases do filme impressas na minha cabeça. Quando ele. Quando a mulher está a ir a trabalhar e ele diz: então, mas não ficas? Não, vou para o hospital. Mas o que é que se passa? Não digas isso, sabes perfeitamente. Onde é que te vais embora, mas adoro ver-te a partir. É tão bom. É genial. É tão é maravilhoso. Sim. Mas há bocado estávamos a ter uma conversa em off por causa do novo Top Gun. E eu acho que o Nicolas Cage, à semelhança do Tom Cruise, é das pessoas, pelo menos a mim, é das pessoas que me leva a ver um filme porque ele entra. Mesmo que eu não conheça nada sobre a premissa, ou que vi de trailers, ou que não conheça nada do realizador, eu sou capaz de pegar neste, tal como o Pig. Eu não fui ver o Pig pelas reações todas que estavam a aparecer na internet. E pela história. Que era a sim. melhor coisa do mundo desde a vinda que era a segunda Jesus vida, Cristo. exato, que era a segunda vida de Jesus Cristo. Eu fui ver o filme, não gostei muito, não me satisfez, mas fui vê-lo porque entrava o Nicolas O Cage. Nicolas Cage, sim. E achas que isso foi verdade sempre? Quando ele passou ali aquela travessia no deserto do direct to video, era verdade também nessa altura? Não. Ou seja, daí Há este tal renascimento, Cage Essence, não é? Exatamente. Sim, que lá está, tem tudo a ver com a nossa percepção. Olha, eu vou partilhar convosco, eu também fiz batota, eu tal como vocês fiz batota, eu tinha aqui 3 títulos como os meus favoritos em termos de interpretações do Nicolas Cage. O primeiro é o Arizona Jr. dos Coen. Esse não, eu pelo menos não vi. Nunca viram? Eu devo ter visto já há muito tempo. Já não me Então, lembro. ok, vocês agora quando forem para casa... É já. E Vou já vocês pôr. também, ou quando acabarem de ver isto, vocês façam um favor a vós próprios, ponham o Arizona Jr., o segundo filme dos irmãos Coen, depois do Blood Simple, em que eles de repente pegaram naquele estilo do Blood Simple, só que em vez de um filme noir fizeram uma comédia desbragada com o Nicolas Cage e uma Holly Hunter que está à altura do Nicolas Cage. Promete. Sim, vejam, é uma das melhores interpretações dele para mim. A segunda que eu tinha aqui era aquela que tu trouxeste também, Sérgio, que era o Por um Fio, do Scorsese. Sim. É uma interpretação assombrada num filme assombrado também, em que ele é um paramédico que tem os remorsos de todas as vidas que não salvou, tem o peso do mundo em cima dele. É um filme alucinado até, da recordação que tenho. Alimentado um pouco também a drogas e álcool. Não é? Sim, tem lá uma cena muito forte com drogas que ele entra para lá numa casa. E porque eles também, para aguentar aqueles turnos noturnos. Exatamente. Mas é um filme, um Scorsese não muito visto, mas que vale bem a pena. E que eu até diria, eu não sei se ele não foi escrito até pelo Paul Schrader, se calhar estou a fazer aqui um grande erro, mas mesmo que não tenha sido, ele faz aqui uma boa parelha até com o Taxi Driver em termos de vidas noturnas. E a minha escolha vai para Inadaptado. Estávamos a falar há pouco e quer dizer, não me vou repetir muito mais, mas o Inadaptado, para quem não viu, é um filme que é uma exploração meta do Charlie Kaufman
em que ele tenta adaptar um livro depois do Charlie Kaufman ter tido algum sucesso como escritor de filmes originais. Pediram-lhe para adaptar um livro e ele teve tanta dificuldade a adaptar material de outros, de terceiros, que se colocou a ele próprio no argumento do seu filme e fez um filme sobre a dificuldade de adaptar o livro. E é um exercício meta, onde o Nicolas Cage é o Charlie Kaufman e depois é também um seu irmão imaginário, a quem o filme também é acreditado na vida real e que ganhou o Oscar não existindo, porque o Charlie Kaufman não tem nenhum irmão gêmeo. Portanto, é um mind-bending logo no seu conceito, e já vamos falar mais um bocadinho do Inadaptado quando falarmos agora do esse também filme. vai ser outro que eu tenho que ver, eu não vi. Sim. Eu lembro que vi na altura que saiu, mas se calhar era demasiado novo para poder apreciar o que estava ali a nível especificamente da escrita. Mas hoje estive a rever o trailer só para me tentar relembrar e tentar pôr-me no mesmo mindset de quando vi o filme, e realmente eu vejo que ali o Nicolas Cage se calhar é capaz de ser das melhores performances dele, e como ator mesmo, sem ser a parte de extravagância, de absurdo, de ridículo, de exagero. Eu acho que é uma muito boa obra dele e um excelente filme, deixa-me dizer, mesmo sem reservas. Então, vamos ao peso insuportável de um enorme talento. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No. What did he say? He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done. I'm quitting acting. Tell the trades, it was a tremendous honor to be a part of storytelling and myth-making. Ah, fuck, man, I'm driving through the hills. I'm sorry, one more time? Eu vou-vos só explicar, e acabámos de falar do Charlie Kaufman, vou-vos só explicar porque é que eu penso que o senhor que escreveu e realizou isto, que se chama Tom Gormican, eu sei que ele escreveu com um parceiro, eu não tenho o nome do parceiro, mas eu penso que este Tom Gormican também se alimentou muito dos filmes do Charlie Kaufman, nomeadamente, curiosamente, 2 que foram escritos pelo Charlie Kaufman e realizados pelo Spike Jonze, que foi o Being John Malkovich, Quer Ser John Malkovich, e este Adaptation ou Inadaptado. Porquê? O Being John Malkovich é um filme que usa uma personagem real e que de certa forma assenta também e alicerça-se na estrutura, na persona e na percepção pública e na personagem desse ator, que é o John Malkovich, por acaso. É um filme que depois vai para sítios muito, muito fora. Também, já agora, quem não viu, recomendo vivamente estes 2 filmes do Spike Jonze. E o outro, então, é o Adaptation. E eu vou-vos dizer, e depois vocês digam se concordam comigo, que o Adaptation, como eu já disse, é um filme sobre a dificuldade de escrita de um argumento. Ora, a escrita de um argumento está no centro deste filme do Nicolas Cage. Exatamente. Na exploração da sua persona. E depois o engraçado é que o Adaptation é um filme que tenta evitar todos os clichês de Hollywood, até ao ponto em que cede a eles e torna-se exatamente no filme que não queria ser. E eu penso que este filme segue a mesma linha. Exato. E, portanto, eu aqui não consigo atribuir pontos de originalidade ao peso insuportável do enorme talento, mas consigo atribuir pontos de uma boa execução e de uma divertida execução. Não sei se tiveram a mesma experiência. Sim, apesar disso que tu agora estavas a dizer, dele acabar por ceder aos clichês dos argumentos, há lá uma parte central do filme em que ele só cede aos clichês do argumento com um objetivo, que era o conseguir informações sobre uma rapariga que estava desaparecida. E ele acaba por só ceder a esses pontos com um determinado objetivo, porque ele conscientemente não ele queria escrever uma coisa artística, queria algo muito mais fora. E sim, faz todo o sentido aquilo que tu disseste. E o que é que tu achaste deste filme? Eu gostei daquela perspectiva em que parece que o filme, à medida que está a acontecer, que está-se a escrever ele próprio. Sim. E ainda não falámos daqui do Pedro Pascal, que eu acho que é uma grande parte que é fulcral, que faz com que o filme resulte, porque acho que faz uma excelente parelha com o Nicolas Cage. E talvez a pessoa com mais talento em termos de interpretação neste filme.
Eu ia-me arriscar a dizer que o Pedro Pascal, para mim, podia entrar em todos os filmes. Não salvou a Wonder Woman 2, 1984, na minha opinião. É impossível, também não era possível salvar. Mas o Pedro filme. Pascal vai sempre melhorar o teu filme. E aqui em relação a uma parte que eu também tenho que falar, que se calhar também foi buscar tal, beber inspiração ao Adaptation, que é a versão jovem do Nicolas Cage, mais arrogante, mais... ele em diálogo com ele próprio, exatamente. E para mim isso sobressaiu de forma negativa pelo o processo de reversão de envelhecimento, portanto de torná-lo mais horrível. novo por computador, e que está péssimo, e sempre que ele apareceu tirou-me do filme. Na primeira cena eu até comprei. Mas Eu até aceitei. E se não tivessem depois voltado a Sim. isto, tinha sido ali um bom toque. É complicado. Mas quando ele volta, a cena ou a forma como está iluminado ou como está filmado expõe-no demasiado. É demasiado. É complicado tu fazeres isso com uma pessoa que já envelheceu mais de 40 anos. Porque assim, a estrutura óssea já não é a mesma. A estrutura óssea até poderá ser a mesma, pode estar um bocadinho mais gordo, mas é que a nossa cara vai descaindo um bocadinho e tu podes-lhe meter os filtros e tudo o que quiseres lá em cima, tu não consegues puxar a cara. Fica ali uma pessoa mais nova, mas mais velha ao mesmo tempo, que está meio inchado. Mas o incrível é que se for preciso daqui a 2 semanas há um deepfake no YouTube que é melhor do que aquele. Isso é que é impressionante. Mas a dicotomia de um Nicolas Cage, porque já agora, neste filme, o Nicolas Cage é Nicolas Cage, Exato. uma versão exagerada do Nicolas Cage, como um ator que está na modo baixo, que tem uma cena de introdução e que ele hilariante. passou por isso, não é? Sim, é um reflexo do que é o Nicolas Cage na realidade, exatamente. E tem aqui essa primeira cena hilariante em que ele sente a necessidade de provar ao David Gordon Green, eu não sei se vocês conheciam, Não. mas é o David Gordon Green que realizou o Joe com o próprio Cage e que é o realizador dos últimos Halloween. É com ele. É com ele que É ele o está a falar. realizador que ele está, com quem ele está nessa cena. E depois aquela necessidade dele se provar e de mostrar que quando ele diz não, eu não preciso que tu faças uma audição, e ele insiste em fazer, e claro que espalha só comprido. E depois tens esta coisa dele a refletir no eu preciso de um filme, e então aí entra, fruto da sua imaginação, uma aparição do Nicolas Cage novo, tal como a gente o conheceu nos anos 90. Uma t-shirt do Wild at Heart. Sim, ele parecia a personagem do Wild at Heart. Era ali uma mesmo. mistura. Faltava o casaco de pele de cobra, não é? Mas basicamente é o Cage a perguntar ao Cage: então, o que é que se passou? Vamos lá recuperar o nosso mojo, não é? Sim, mas a pessoa que nós éramos há 20 anos atrás é sempre muito diferente de hoje em dia. Mas acho que o filme tem noção do mito, e aliás o filme só foi criado precisamente porque há todo este mito à volta do Nicolas Cage. Sim. Felizmente o Nicolas Cage é um good sport, né? Ele próprio tem noção que há este mito à volta dele, e parece que na realidade, pelo menos no filme, eles estão a usar este filme que eles estão a escrever, que seria o renascimento ou o comeback do Nicolas Cage, e não sei se a certo ponto este filme quer ser isso para o Nicolas Cage, para o trazer de novo para o mainstream. Porque isto é uma comédia, é um filme... Eu acredito que quer. Ou eu, pelo menos, é assim que eu leio. E eu vejo mesmo como quase... Eu não sei quando é que ele começou a ser feito, não sei quando é que estava pronto. Sim. Mas na sequência da filmografia recente dele, eu vejo quase como uma rampa de lançamento a aproveitar este embalo que ele está a trazer desta... Será para trazer também a população mais jovem? Porque eu acho que para nós já estávamos... a bordo disto, com o Mandy, com o Piggy e com tudo mais. Nós não precisávamos deste empurrão. Será que é para chamar este público que não viu o Conner? Assim, uma coisa é certa, ele já pagou as dívidas que ele tinha, ele já acabou de as pagar Já pode fazer há um novas. ano, exato, há um ano e meio. Portanto, ele agora já pode fazer projetos, não vou dizer projetos a sério, não é? Mas já pode, se calhar, escolher melhor aquilo que pode fazer. E este filme parece, lá está, uma rampa de lançamento para algo melhor, algo mais hollywoodesco, algo mais tradicional, que lá está. É algo que se calhar eu não o quero ver a fazer, e prefiro que ele continue a fazer estes papéis mais independentes, mais pequenos. Talvez isso, ou até dizer assim, eu vou continuar a fazer os papéis que eu quero, eu vou escolher os bons projetos, mas atenção, eu fui isto e eu estou aqui. Okay. Estás a ver? E se calhar fazer a tal ponte entre quem já o conhecia e pensava que eu tinha perdido e quem podia não o conhecer. E se calhar funciona, e ele não tem que fazer filmes de ação agora. Se calhar pode fazer o Pig, ou variantes do Pig, ou do Mandy, ou
mas fazer filmes originais, independentes, em que ele acredita. Uma coisa é certa, com este lançamento deste filme, ele está mais presente do que nunca nas redes sociais, em revistas, entrevistas. Se tu vais agora ao YouTube, tens N entrevistas com ele a promover este filme, coisas que não tinhas com Manny, com produções independentes. Eu por acaso não sei qual é que é o orçamento ou qual é que era o estúdio que está por trás deste filme. É boa pergunta, eu por acaso não... Mas passou-me ao lado, mas tem aqui um bom orçamento de marketing. Mas eu penso que ele é relativamente independente. Eu não lembro de ver lá nenhum logo de nenhuma major. Mas é mais de marketing, porque depois em termos de execução tu tens ali cenas que podiam ter sido cortadas e que... Pá, que não ajudam muito, por exemplo, há uma altura em que eles estão lá no carro e que ele desliga o carro e as câmaras estão fixas no capô do carro e tu vês naqueles jipes antigos, quando tu desligas ele faz tipo e tu vês mesmo a câmara e eles se cortassem tipo um segundo é um toque de antes. realismo, Bastante, aquela parte parecia um bocadinho amadora, mas agora, tu no Mandy se calhar também não tinhas grande orçamento e saiu dali uma mas o Mandy escondes melhor as coisas. Mas o Mandy é um filme com um cuidado visual no centro, muito grande. No centro daquilo que ele quer fazer. Aqui não tens. Sim. Agora, eu há pouco, quando comecei a falar deste filme, disse que aquilo era, e se fores à internet ler, a frase que mais repetem é uma piada que se prolonga durante a hora e meia, mas que acaba por resultar. E na realidade é um bocado isso, porque isto, tu começaste a explicar a premissa do filme, que é o Nicolas Cage, uma versão caricatura dele, que não fica com um papel que quer muito, que ele acha que esse papel vai voltar a dar projeção. No entanto, ele recebe uma oferta para receber $1 milhão para ir ter com um magnata qualquer espanhol, que ele não sabe o que é que vai lá fazer, aceita esse convite para pagar umas dívidas. É literalmente um aniversário. Era uma festa de aniversário. É um aniversário. E ele aceita esse Só que convite. já agora, o Pedro Pascal queria-lhe mostrar um argumento que o agente do Nicolas Cage nem se deu ao trabalho de lhe dar, porque vai lá receber $1 milhão e vai-te embora, não é? Exatamente. E ele chega lá então ao Pedro Pascal e basicamente o Pedro Pascal passa o tempo todo a vender-lhe a ideia para fazer um filme, até que eles se tornam amigos e o resto do filme eu não consigo explicar isto de outra maneira. É um bromance. É um bromance deles a criarem um filme que depois realmente é o filme que estás a ver. Sim. E que depois no fim tem uma... Oi? Adaptation? Não. Exato. Okay. Exatamente. Mas se eu acho que é das melhores coisas que ele fez ultimamente... Ai, não. Não consigo avaliar. Não consigo avaliar. Mas não acharam o filme divertido? O filme é divertido. Mas eu há piadas não precisava. Não gostaram da cena deles a tentarem trepar o muro durante 5 minutos? Acho que se prolongou demasiado. Alongou um bocadinho, sim. Mas está lá. Para continuar a ver os filmes de Nicolas Cage eu não precisava disto. Mas agora estava-me a lembrar. Agora que estávamos a falar da filmografia dele, o que é que cada um gostava. Há também uma cena no filme em que os agentes da CIA, um deles reconhece obviamente o Nicolas Cage por causa do Con Air, do Face Off e não sei o quê, e a outra, tu foste muito bom no Croods. No Croods 2. Mas quem é que se lembra do Croods 2? Eu acho que a piada é essa. Sim, mas é essa cena. A piada é essa, não é? Ele tem uma filmografia tão extensa que consegue-se arranjar pessoas que estão em extremos tão grandes e tu, obviamente, vais-te identificar com o gajo que fala do... Claro. E temos uma cena muito boa em que o Pedro Pascal mostra lá todo aquele... a coleção que tem de memorabilia de Nicolas Cage, em que tens as réplicas das armas réplicas ou as originais do Castle Troy. Ele diz que eram as que tinham sido usadas no filme. Face Off. Tens a motosserra do Mandy. Portanto, tens ali uma data de referências. Atenção! E tens uma estátua do Nicolas Cage no Face Off que ele começa por dizer que aquilo é bastante creepy. E depois quer comprar. Quanto é que queres por ela? 20 milhões, ou uma coisa assim. Não estão à venda. Mas... eu agora estou só aqui a lembrar esta relação do Pedro Pascal, do Nicolas Cage. Se calhar também não seria muito verosímil, porque tu normalmente quando conheces os teus ídolos, eles não são nada do que tu estás à espera e nem te dás tão bem com eles. Mas a piada é que o Nicolas Cage não era suposto ser o que ele estava à espera, só que depois ele acaba por gostar dele e do entusiasmo dele, não é? E uma das coisas pelas quais eles se unem é também uma piada que, ao nível do Croods, que é o Paddington 2, não é? Exatamente.
que é estranhíssimo porque nem sequer é um filme com o Nicolas Cage, mas que aqui tem duas referências Mas distintas. também que essa piada está lá também por causa da internet, porque há aquele... Eu acho que até há bem pouco tempo, ou ainda é dos poucos filmes que têm 100% no Rotten Tomatoes. Possivelmente. Não há uma única crítica negativa. Possivelmente. E nós temos que admitir, nós vimos os dois Paddingtons e nós gostámos, porque são filmes, são filmes fofinhos e Epá, mas não passei, não me lembro de ter ficado o filme todo a chorar, já nem me lembro quase nada do filme. Mas há também essa piada na internet acerca do Que Paddington e do Paddington 2 serem dos melhores filmes de sempre. Pronto. E do Paddington 2 ser melhor do que o primeiro, tal como o Paddington 2 é melhor que o primeiro. Portanto, o realizador ou quem escreveu o argumento está muito ciente do que é que se passa na internet, dos memes à volta do Nicolas Cage, dos memes à volta até mesmo do cinema, e se calhar por isso é que também não resultou assim tão bem comigo, porque parece estar a apelar àquilo que o público ou a malta que está nos fóruns a escrever quer ver no cinema. Tu não gostas que sejam condescendentes contigo, já percebi, não é? No cinema... Epá, mas tu tens de levar as pessoas ao cinema. Claro, exato, é isso. Exato. E nós vimos isto com uma sala até relativamente bem composta. Porque é assim, o filme, noutros aspectos, é bastante banal em termos até dos seus elementos narrativos. Tens a filha com o qual ele não se consegue ligar, tens a ex-mulher, que depois vão ser envolvidas e que no final vai ficar tudo... em bem, não é? Spoilers, peço desculpa. Já agora, outro mini spoiler que é uma coisa que me ficou aqui, que eu não sei se vocês me conseguem esclarecer. Os agentes da CIA foram mortos. Foram. Sim, os dois. E foram despachados e não se pensou 2 segundos sobre eles mais. É verdade, eu até pensei que eles iam... Eu pensei que eles até iam alimentar um bocadinho mais até a relação dele com o outro agente da CIA, mas não, aquilo foi... Acho que nem falam. Falam muito pouco, só quando estão lá dentro do carro é que falam e ele nem expressa o facto de gostar imenso do Nicolas Cage, aquilo passa completamente ao lado. Mas também não era o que a gente sabe no filme, que Sim, a gente sabe ali era o Pedro Pascal e ele. Sim, é a Tiffany Haddish e o David Barinholtz, acho que é assim que ele se chama. 2 atores que eu tinha muito recentemente visto na série The After Party da Apple TV+. Já agora, recomendo vivamente. Para mim, eu se calhar acabava ou avaliava o peso insuportável de um enorme talento. Não, vamos chamar-lhe Nicolas Cage. Nicolas Cage, um bom filme para ver no sábado à tarde em casa. Olha, eu vou ser honesto. Eu acho que estou cada vez menos exigente. Eu gostei. Eu diverti-me com o filme. Eu vi todas as suas limitações, como já partilhei, vi as suas inspirações. A sua, de certa forma, falta de originalidade naquilo que parece ser um filme muito original. No entanto, foi um filme que vi com bastante agrado e com um sorriso nos lábios. Devo-me ter rido, se calhar, 1, 2 vezes, mas não achei nada ofensivo em termos de comédia. Talvez um pouco longo. Eu acho que estou com a Susana... Talvez arraste-se em certos momentos em que se calhar o ritmo devia ser um bocadinho mais eficiente, mas fora isso, achei bastante positivo. I've been chasing this guy ever since I joined the force. He has no conscience and he shows no remorse. He's the mastermind behind numerous bombings and political assassinations. He has a felony list a mile long: murder, arson, kidnapping, terrorism, you name it. He's the most dangerous and brilliant criminal mind I've ever known. For years, I've been watching him, tracking him, studying his every move. I know his every mannerism, every facial tick, gesture. I know him better than he knows himself. And now, after all this time, I finally figured out a way to trap him. I will become him. Falemos do do Face-Off. Sim. Então eu vou muito rapidamente só dar a minha relação com o filme e depois gostava que vocês convencessem todo o mundo de que este é, tal como é dito, o melhor filme de sempre. Eu não tenho uma grande relação com John Woo. Eu não conheço os filmes de John Woo, Hong Kong. Muita gente era fã dos filmes de John Woo. Depois ele veio para os Estados Unidos e a carreira que ele fez nos Estados Unidos não esteve propriamente à altura da fama que esses filmes tinham. Acho o Face-Off um filme com uma premissa ridícula. Inerentemente o filme é ridículo, mas é efetivamente... Eu não sei se gosto tanto dele como vocês, mas acho que é efetivamente um daqueles filmes que eu desdenhava nos anos 90 e que hoje tenho saudades. Exato. Porque já não se fazem filmes assim. Exatamente. E é um filme que abraça
o quão ridículo é, os vários elementos ridículos que tem. E eu digo-te onde é que o filme, a mim, me agarra, que é uma coisa tão estúpida, que vocês, se calhar, nem pensam nisto, mas logo depois dessas cenas em que o Cage está completamente descontrolado, vestido de padre, a abusar de uma rapariga, sei lá de que idade, Sim. ele aparece no aeroporto e, ao sair do carro, uma rabanada de vento levanta-lhe o É casaco. maravilhoso. E esse momento é ilustrado por um efeito sonoro que faz Exato, eu comentei isso. E o filme, a partir dali, assim, faz o que tu quiseres, que eu estou contigo. Exato. Estás a ver? É uma daquelas cenas que é... Isto não podia ser mais cool, não é? Exato. Não podia ser mais cool. Agora, por exemplo, é um filme que, por ser antes da era do CGI, tu vês todos os duplos que alguma vez Sim, viram. sim. Tudo, sim. É assim, tu estás a olhar e de repente é assim, Aquele espera, é o Cage. este não é Não o Nicolas Cage que está ali a voar com agrado. Enfim, mas A a questão cena é, do barco, então. eu até estava a questionar-me o quão difícil será arranjar uma cabeleira parecida com o do ator. Porque, enfim, é bom demais de se ver. Há uma coisa que o John Travolta e a família dele faz, que é aquela coisa das mãozinhas na cara, que eu sim. também não sei o que é que se passa ali. É para tu- arrepiante, mas é a cena. Tinha de ser uma coisa. Facilmente identificável. Facilmente com o público. identificável, mas que não fosse creepy, mas ainda ficou um bocado Mas é creepy. Sim. Porque se alguém fizer. Adeus, for até fazer. amanhã. Não. Sim. É horrível, é horrível. Então, ainda por cima da filha adolescente, se ele fizesse isso, era logo estás-me a estragar a maquilhagem. Sim, tipo, tira as mãos. não é? Olha, essa para mim Exatamente. foi uma das cenas mais esquisitas e mais desconfortáveis. Foi quando o John Travolta, a fingir ser o Sean Carter. Como é que é? Sean? Castor Troy! Não. O John Travolta já a fingir que é Assim, que é o pai da família. a fingir que é o Castor Troy e a Exato. fingir que é o pai da família. Sim. E quando se encontra com a miúda no quarto dela, e essa parte para mim foi um bocado desconfortável. creepy, é creepy. Mas é O suposto. quê? É Da suposto medida que ser. ela está a fumar no Sim, quarto? sim, da forma como ele se aproxima dela. Sim, e- sim. Até Até ela fica desconfortável, até ela fica. Sim. Mas o John Travolta está muito intenso neste filme. Toda aquela primeira... Todas aquelas primeiras cenas, aquelas primeiras sequências. O John Travolta, ele é uma coisa sofrida mesmo. Mas pronto. É assim, eu acho que o filme tem cenas de ação espetaculares, não é? Sem ajuda de Epá, CGI. e as começa explosões, aquilo às explosões é de todo lado, Sim, tudo lança faíscas. E nos é- primeiros 5 minutos já mandaste um tiro ao John Travolta, já lhe mataste o filho, já explicaste Essa é a primeira- tudo, é a já primeira explicaste parte a do premissa filme. toda. Sim, sim. É tão fácil, É tão que esses direto. primeiros 2 minutos são o motor de todo o filme. Completamente. Até ao fim, até à última cena. Está Sim, tudo... mas é tudo tragédia grega. Aquilo é tudo tragédia grega. Aquilo é tudo, como é que ia dizer, em esteroides, não é? Está tudo a funcionar Ao extremo. Epá, mas tem a cenas, 110%. cenas maravilhosas quando o Nicolas Cage já está na prisão, que não é o Nicolas Cage, é o outro, mas é interpretado pelo Nicolas Cage. E está à espera que venha o colega dele a dizer, pá, olha, conseguimos, já sabemos onde é que está a bomba, e depois abre a porta e está o John Travolta com a revista à frente e depois revela. Isso é lindo. Não, o filme está cheio de Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a personagem do John Travolta é tão intensa e tão... como é que eu ia dizer? Tão certinho que o John Travolta depois se diverte muito mais a imitar o Nicolas Cage Exatamente. do que o Nicolas Cage imita o John Travolta, não é? Tal como nós aludimos já neste programa. Eu de certa forma, é quase curioso ver que o John Travolta é bom neste filme porque está a imitar os trejeitos do Nicolas Exatamente. Cage, não é? E o Nicolas Cage ali a tentar conter-se. Epá, mas eu gosto daqueles pormenores que não são, se pensares bem, não são pormenores, mas que são coisas tão ridículas e tão irreais, como o facto de, em primeiro lugar, a tecnologia de trocares a cara de um e do outro e modelares o Não, mas eles nariz explicam e a tudo. voz. Explicam tudo. Mas depois, quando o John Travolta Ela vai, tem a cena de sexo com a mulher, não mostra a quando já cena não é de sexo. Quer dizer, eles só mudaram a cara, o resto do corpo está mais ou menos. Tu não sabes Olha. como é que eles... Sabes se eles estavam debaixo dos lençóis. ela Ou se com a luz calhar não apagada, viu. se calhar a luz apagada. Eu ainda antes de chegar aí, vou dizer qual é a minha cena favorita da sequência da operação. Sim. É quando já lhe tiraram a cara
e têm só umas gases Sim. a tapar a cara descoberta e uma cara exposta a micróbios e estão-lhe a cortar o cabelinho, ainda com a cara aberta. Exato. Que é assim, ele ia ficar cheio de cabelos Se na calhar tinham feito testa. isso antes, mas Ou é o depois, procedimento né? é este e Olha. resulta. E é engraçado a forma como o filme explica tudo, mas tu estás ali a beber aquela explicação. Aceitas tudo. Quando depois o Nicolas Cage acorda e não tem cara. Pai, toda essa cena aí depois é lindo. O gajo ao telefone e tu só vês a sombra dele. Sabes o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar as sequências do Batman, do Tim Burton, da transformação do Joker. Em que ele também, depois de sair do ácido, também obriga um cirurgião a fazer... E também é tudo nas sombras para tu ainda não veres. vês, não é? E faz-me E lembrar isso tens- essas sequências. Tu, para além de criares aquele suspense, também é uma forma de... Quer dizer, nós não temos... Se vamos filmar, isto vai parecer tudo muito falso. Claro. E toda essa cena em que ele está sem cara e vão buscar o médico e depois só mostram-nos a cara dele nos óculos do médico, só dás assim uns bocadinhos, cria-te o suspense, mas também esconde-te algo que tu não conseguias fazer digitalmente. Sim, claro. Sim. Não, mas eu ia até acho que estão bem encenadas por causa disso mesmo. Agora, nitidamente os argumentistas mandaram todas as ideias que tinham para dentro de um argumento. Porque Sim. a própria prisão é uma prisão que parece quase uma coisa futurista. Sim, aquelas botas. Com botas eletromagnéticas que os agarram ao chão. Sim, e depois a certa altura vamos ter uma perseguição de lanchas. Por que não? Não é? Sim. Sim. Agora, eu tenho uma dúvida que vocês são mais fãs do filme, já ouviram mais vezes que eu, de certeza. O que é que o Alessandro Nivola, que é o ator que está a fazer de Pollux Troy, Sim. é O irmão. É Pollux O Troy, não é? Pollux Sim, Troy sim. é o irmão, sim. O que é que o Alessandro Nivola está a fazer? Ele é Quais são as opções artísticas dele para ele falar daquela... Ele está no espectro. Parece-me que ele está no é espectro do autista. autismo. Aquilo é ele a É tentar... tipo Ele é tipo savant. Exatamente, idiot savant. Não sei qual é o termo correto, hoje em dia não cancelem. Sim, é... Mas portanto que ele é que projetou Mas as hoje em, bombas. dia, hoje em dia isto não passava. Não. Porque a interpretação dele é assim, mais uma vez, tal como tudo neste filme, eu acho que é de tal forma ridícula que passa Sim. para o genial. Porque é assim, ainda assim neste filme, ele consegue se destacar. Ainda assim ao pé do Nicolas Cage. Sim. Porque eu conheço Dá-lhe este espaço, ator. né? Eu já Sim. ouvi este ator a falar normalmente e a interpretar noutros filmes. E ele não fala assim. Aquilo mas... é ele a tomar uma opção consciente. Mas aí acho que nem discutimos isto entre nós, isto mas era- acho que deixa- assumimos que estava Sim. no espectro do autismo. e que Estava era... mesmo o facto de ele andar sempre com os sapatos desapertados e o Nicolas ser- Cage e- É ele ter que que lhe lhe aperta. apertar o Ok, faz sapato. sentido, faz sentido. Eu tenho Atenção, ideia que sim. agora de repente este filme fez todo o sentido para mim. Olha, Agora... Epá, e o que eu gosto especialmente, desculpa Susana, quando o portanto, Nicolas Cage, que é o John Travolta mascarado, Sim. regressa à prisão. Uhum. E logo na primeira cena há qualquer coisa que acontece, que ele envolve-se na pancadaria e o irmão começa imediatamente a suspeitar dele. Não era Quem é que suspeitaria de alguém que é exatamente a cara do irmão? Por causa da atitude, porque ele não estava a lutar ou não estava a ser tão agressivo quanto o irmão seria numa situação daquela. Mas diz-me uma coisa, e ele não se preocuparia com o que é que aconteceu contigo em vez de quem é que és tu? Não, sim, também, ok. Mas ele podia estar só preocupado com o que é que te fizeram, no que é que te Mas ele transformaram. mantém-se à Quebraram-te, margem. quebraram-te. Ele mantém-se à margem. Ele estava desconfiado, mas será que ele está aqui para me tramar? Será que ele fez algum negócio com os gajos? Ok, vocês... É pá, a sério, vocês estão com as respostas Já pensámos, todas. já Não, pensámos. eu digo, o que eu gosto deste filme é a transformação da personalidade dos personagens. Porque tu tens a personagem do Sean Archer e do Castor Troy. O Sean Archer é um polícia que ficou altamente perturbado com a morte do filho, que ele não conseguiu, mas ele depois substitui. safar. Pronto, não, mas tirando isso, ele se calhar até era um gajo, era um bom pai de família, um bom profissional, e ele torna-se uma pessoa muito mais Amarga. rija, amarga, Mal para os colegas. mal, exigente. fala mal, nunca está com a mulher. E ele depois ao longo do filme vai viver na pele do Castor Troy
e acaba até por compreender a vida dele, as pessoas que estão à volta dele, aquela mulher com quem ele teve um filho. É literalmente o experimenta calçados dos meus sapatos. Não é? Exatamente, e ele tem uma transformação bastante grande ao longo do filme, quando ele até vai ter com a mulher a explicar-lhe o homem com quem tu estás, não, é uma telenovela, o homem com quem tu A estás, Susana vai-nos não sou convencer que o eu. filme é profundo. Tem! Não! E ele a falar com a mulher, eu desculpa por. Olha, e já tudo agora está que aqui um tu puto novo. passaste. E já agora Isso é no fim, trouxe um isso é no substituto. fim. É? Isso é no fim, porque ele nesse momento até se redime, porque no início ele quer tirar-lhe o filho, ele quer pegar naquela criança, ele diz-lhe mesmo: eu vou tirar o filho e vou pôr numa Sim, família de. mas é um final inconcebível. É um final Tudo aqui é inconcebível. Sim, estamos a falar de um filme onde tiram a cara. Sim, e mesmo ele consegue que o Castor Troy lhe diga: eu nunca quis matar o teu filho. Ele acaba de Ele fazer queria matá-lo a ele, confissão. não é? Eu Sim, só te queria pronto. matar a ti, não era o teu filho. Do ponto de vista do pragmatismo do Castor Troy faz Sim, sentido. faz sentido. Aquilo Mas foi- daquilo Mas que tiveste mais a uma descrever, chatice, não é? daquilo que a Susana esteve a descrever, eu até gosto daquele elemento do Sean Archer, não é? Sim. Quando é na realidade o Castor Troy, acabar por ter uma relação mais solta e fazer com que a mulher Sim. veja nele um homem diferente, Um homem e novo, não um homem novo, não é? Com quem ela se pode voltar a relacionar, e eu acho que isso tem piada, só que o filme não está nada preocupado Então, e com a estas filha? dinâmicas, não é? Com a filha, ele nunca soube que tinha um filho e ele quase que toma ali o papel de pai com esta miúda que não é filha dele. Vê dentro do carro com o namorado que quer Tá, saltar para cima. Sim, É um mas isso bocado também- excessivo, mas... Não, e é uma boa oportunidade. Preocupa-se. É uma boa oportunidade para dar uns chupapos a um miúdo. E já agora, esse ator é o Danny Masterson, que é um ator que foi. Eu hesito em dizer cancelado porque acho que ele foi mesmo. Portanto, comprovado por ter estado envolvido também em algum tipo de abuso. E de Olha, repente eu estava a ver aquela cena e é do género: ui, isto imita Premonição. perto demais um caso da vida real. Bom, lá Não está, quando estamos a sabia. ver filmes antigos, com tudo o que veio à tona, é natural aparecerem de vez em quando uns destes casos. Não O sabia. facto de ser ainda por cima um filme dos anos 90 onde o CGI não estava assim tão... Não estava. Não era tão o bico. Muito bem. Favorece o filme também, porque tudo o que é explosões e tiros é tudo prático. Obviamente Tudo explode. tens Mas aquele problema, tal como no Barbed Wire, que sempre que há cenas de ação, tu percebes E perfeitamente as que não pombas, são os as pombas atores. também são As reais. Ai, essa cena das pombas. Isto é uma cena do John Woo, não é? Claro. Que ele já Epá, trazia de Hong Kong. mas de onde é que vem aquele raio daquelas pombas todas? Mas tudo aquilo faz sentido, o som. Não sei qual. A cena Susana. dramática, é tudo dramático, é tudo para criar aquele dramatismo dele a entrar e a bater mas acho que palmas. faz parte ali do auge, é o pico dos filmes de ação. Sim. De Aquelas domingo à perseguições tarde. de lanchas e aquelas explosões, A aquilo perseguição de é... lancha. Para quê? é Para quê? impressionante. Para quê? Para quê? E eles a voar quando as lanchas depois chocam no fim, eles vão voar e tu vês claramente que são outras pessoas que estão ali a voar. Mas que são pessoas. Mas são pessoas, pessoas, exatamente, são são pessoas. pessoas. Pelo ar, É sim. verdade, não são Pá, bonecos. acho que é maravilhoso. Acho que toda a gente o devia de ver, se ainda não o viu. E é um filme extremamente... Epá, deixa-te levar. Não tentes Não fazer expliques, tu sentido estavas a daquilo. tentar explicar as pormenores da mulher e do... O que é que isso Não é interessa? explicar, era mostrar o quão ridículo aquilo era e o Se ele quão também- improvável aquilo Ela seria. própria Mas já tinha dito que eles não tinham relações à mesa, ela já não se lembrava. já não se lembrava, não é? Pronto. Exato. Olha, eu acho que com esta nota fica aqui garantidamente a recomendação para quem nunca tenha visto Sim. o Face Face Off para o fazer, não é? Epá, e não se atrevam a dizer que é um mau filme. Eu tive essa tentação e refriei-me. Mas eu acho que se lhe derem a oportunidade é tão mau que fica excelente. Fica excelente. É maravilhoso. Fica maravilhoso. Portanto, resta-me agradecer terem aceito o convite para cá virem. Obrigada pelo convite, António. E este é o momento em que podem partilhar também com todos onde é que vos encontram e onde é que vêm as vossas coisas. Pronto, é no YouTube, basta pesquisar por Sala Azul. São conversas descontraídas de 15 minutos ou menos acerca de filmes recentes e outros bem mais antigos. Às vezes metemos ali pelo meio um filme português. Estamos também presentes no Spotify, versão áudio, Sim. Apple Podcasts. No Popcasts e agora agora. no popcasts.pt, que é o agregador de conteúdos
de podcasts nacionais da Renascença. Da Renascença. Sim, sim. Também lá encontram o segundo take, portanto, encontram tudo o que é bom lá. Não é? Exatamente. Isto se calhar a gente devia fazer logo ao início, não é? Dado o padrão de visualização. Exato, esta altura já ninguém está a ver. Mas se calhar eu ponho logo também o link quando vos apresento ao princípio. Portanto, assim sendo, espero encontrar-vos no próximo episódio. Até lá, boas fitas.